Escolha a vida nômade passaporte. E se o seu escritório fosse uma praia na Bahia hoje e amanhã uma cafeteria charmosa nas montanhas de Minas? Viver uma vida nômade não é fugir da realidade, é criar uma nova, onde liberdade, descobertas e propósito caminham juntos. Ser nômade é trocar a rotina pela aventura, o tédio pela inspiração e o relógio pela bússola. É conhecer culturas, aprender com o mundo real e descobrir que o essencial cabe numa mochila. Você trabalha de onde quiser, vive com mais leveza e, o mais importante, coleciona experiências em vez de coisas. Não espere pela hora certa. O mundo está aí, cheio de caminhos para quem tem coragem de mudar. A vida nômade é possível e pode ser sua. Liberte-se, conecte-se, viva. Cara, por que eu comparo o Banco Itaú como os donos do jogo? Um exemplo assim, é que nem eu tava conversando com uma pessoa, cara, eu falei, essa pessoa veio falando que a taxa Selic estava alta, que era o momento para prosperar, era o momento ali para conseguir fazer dinheiro, fazer fortuna. Só que eu falei para ele, cara, mesmo a taxa Selic pagando 15% anual, se você olhar ali com olhar clínico os dados realmente da inflação, não comparando o IBGE, que é a cesta básica, que tem aqueles produtos, você comparando com a sua vida, você compra um produto em janeiro, depois deixa passar um ano, você vai comprar esse mesmo produto, você vai ver que a inflação foi superior sobre esses dados. E o que eu trago aqui para vocês? Que, provavelmente, mesmo a taxa Selic pagando 15%, o nosso gasto, se você olhar bem, ele chega a quase 20 a 25%. Então você tem que ter uma rentabilidade para você empatar, ficar por igual de 20 a 25% de ganhos, para você empatar e não perder para a inflação. Então, o que eu disse para ele? Eu tô falando a minha experiência. Eu já perdi anos atrás quase 10 mil reais na bolsa de valores. Foi até mesmo na ação B2W. Eu ficava ali tradando, eu ficava fazendo swing trade. Teve aquele momento, quando teve aquela repercussão da loja americana, porque a B2W ela tem uma parceria, né, de sócia com a Lojas Americana. E a Lojas Americana ali houve uma fraude contábil e acabou ali as ações da B2W ali despencando. Eu perdi quase 10 mil reais. O que eu aprendi? O que eu aprendi e qual é a minha estratégia? Cara, eu tô falando por mim. O Banco Itaú, ele é magnífico. É o maior banco da América Latina. Se você olhar os 3 últimos anos, ali, quando você coloca na aba de investimento, eles têm um ranking de pacotes, né, de investimento lá. Os 3 anos deles, cara, ele devolveu para os clientes, para os investidores ali, um retorno acima de 50%. O ano passado, 2025, o primeiro do ranking, que bateu 102% do ano de 2025, foi o fundo de ações, ali, se eu não me engano, da Eletrobras, e o segundo foi sobre prata, né, Minas, ali, como que eu falei já no vídeo anterior, da questão do ouro e da prata, que valorizou bem o ano passado. E o Banco Itaú, o segundo fundo, foi que bateu mais ou menos ali 98% para os seus investidores de minas e metais preciosos. Então, assim, os caras fazem ali, as pessoas, os profissionais que trabalham no Itaú ali, eles fazem muito, uma busca muito minuciosa, ele sabe as boas ações, ele sabe os bons ativos ali, e ele consegue dar uma rentabilidade acima realmente da taxa Selic e da inflação realmente. Como que eu falei, que se a gente parar para analisar, a nossa inflação é por volta mais ou menos de 20 a 25%. Então ali, você tendo uma rentabilidade com seus investimentos ali, do seu dinheiro, acima de 40, você já está ganhando, você já está no positivo, você já está construindo riqueza, você já está construindo fortuna ali. Então, o que eu aprendi perdendo na bolsa de valores, eu comprando da minha cabeça, eu comprando determinados ativos ali, eu tentando gerenciar a minha carteira, as minhas ações, dá trabalho, você tem que ficar acompanhando. E o que eu falo? Assim, com os donos do jogo, a série, cara, as pessoas tá ano-luz ali na nossa frente, você entendeu? Sabe como que funciona o jogo, o time, você entendeu? E, cara, não adianta você ir contra, não adianta você ir contra o sistema, você entendeu? Então, olha bem ali quem é correntista do Banco Itaú. Se você olhar a carteira, eles têm um ranking de 1 a 7 ativos, eles fazem um ranking de rentabilidade. Cara, são ganhos magníficos, como que eu falei. Acima de 25% você já está no saldo positivo. Então, eu tô falando por mim, porque às vezes assim,
essas pessoas do Banco Itaú, as pessoas ficam acompanhando, as pessoas nesse fundo que eles fazem ali, eles conseguem trocar as ações. Então, meu, tem que ter tempo, tem que ficar acompanhando. Eu não tenho tempo, eu não quero ir contra o jogo, eu não quero ir contra o jogo, eu quero ir junto com o jogo, como os donos do jogo que sabem jogar a partida perfeita. Você entendeu? Então, eu falei pra esse cara, meu, não adianta você fazer mágica. E esses fundos do Banco Itaú, ele é tão magnífico, que você consegue investir, cara, a partir de R$ 1. A partir de R$ 1. A partir de R$ 1 ali, você consegue investir. E até mesmo, eu falei pra um conhecido também, cara, ele estava comprando criptomoeda e ele tinha comprado um pendrive, né, uma carteira fria. Eu falei, meu, é perigoso, se você perder as palavras-chave, você pode perder todo o seu dinheiro, dá trabalho, às vezes a questão da internet onde você está acessando, você pode ser hackeado, alguma coisa assim. E eu falei para ele, eu falei para ele, meu, é a minha estratégia, cara, eu tô comprando pelo Itaú, porque eu uso o Banco Itaú ali, eu uso ele como uma carteira fria. Porque você está num banco renomado, uma instituição maior da América Latina, uma instituição parceira do governo, você entendeu? Parceira, aliada ali do governo, lado a lado, você entendeu? Para fazer o Brasil crescer. Cara, eu compro no Banco Itaú e você pode dormir tranquilamente. Por quê? Porque os caras têm uma blockchain ali do banco totalmente segura, ali com toda a segurança, você entendeu? Um banco com credibilidade que você pode, qualquer problema que tiver, você pode bater na porta ali para recorrer as suas percas. E, cara, não adianta fazer coisas da cabeça ali, não entender quem são os donos do jogo, porque, meu, você só vai perder dinheiro, entendeu? Como que eu perdi dinheiro, né? Na B2W. Então, meu, eu gosto do Banco Itaú ali, e eu acredito que a taxa Selic vai permanecer aí quase na casa de 12%. Coloquei no vídeo anterior que a classe média, ela sempre paga as contas, sempre paga o tributo, sempre acaba sofrendo mais, que é mais fácil ser pobre no Brasil do que classe média, né? Que se você for comparar. E nós sabemos que estamos numa turbulência geopolítica. Muitos especialistas estão propagando que poderá vir uma crise maior do que as do passado. E assim, devemos ali, cara, olhar com uma forma sempre de desconfiança, com uma forma de cautela e com uma forma segura. E eu vou colocar um vídeo posterior, questão do Irã, que está ocorrendo quase 12 dias de manifestações lá no Irã, as pessoas ali lutando. E o Irã aconteceu de tudo de ruim o que poderia acontecer, até mesmo ali a água está faltando, eles ficaram sem internet. O Elon Musk ali forneceu a Starlink, o sinal ali gratuito para eles se comunicarem com a internet, para eles terem uma comunicação para o mundo. Ali estão reivindicando as suas libertações e aquela coisa, eles conseguiam extrair a água, né, do lençol freático, e ali eles ficaram com armazenamento pouquíssimo, que não tem como abastecer mais para a população, porque o reservatório e onde que eles drenavam a água ali não tem mais água, e a cidade está afundando rapidamente. Parecido com Veneza, né? Com Veneza, mas Veneza está sendo mais lento, né? E tudo de ruim ali está ocorrendo. E o que eu comparo dali do Irã para o Brasil? Como que eu falei para uma pessoa, uma classe média, uma pessoa da classe média, ali, questionando as pessoas que quase a metade da população brasileira ganham assistencialismo. E essa pessoa da classe média, ela estava criticando que não é justo. É como que eu tô falando, meu, não entendeu o jogo ainda. E o que eu trago? Isso do Irã para cá, sobre a questão do assistencialismo. Cara, às vezes é bom. Entendeu? Porque, meu, se você deixar as pessoas, infelizmente, aí, sem nada, cara, você pode haver um caos, cara. Você entendeu? Principalmente por comida. Se você vê todas as revoluções que teve aí passadas aí, um dos ingredientes ali principal dessas revoluções ali, a revolta do povo, era o alimento. Então, meu, e é que nem eu fiz ali uma comparação. Cara, ainda bem que o PT ganhou. Porque se o PT não tivesse ganhado, meu, seria terrível, cara. E isso que nem tá acontecendo no Irã. Por exemplo, entendeu? Ainda bem. Por quê? Porque provavelmente aí, aqui no Brasil, a gente não vai ter aí, por enquanto, isso que tá ocorrendo no Irã e em outros países. Então, assim, gente, olha com carinho. E, infelizmente, vivemos num país com muita desigualdade, um país pobre,
um país onde que a renda é baixa e aquela coisa, infelizmente, que a maioria das pessoas estão apenas sobrevivendo diante dessa pobreza, que talvez não é culpa do nosso governo, talvez não é culpa do nosso governo, talvez não é culpa do país. Eu acho que é a agenda global. Né? Quem tem muito, às vezes, não quer contribuir para ter um mundo mais justo. Às vezes, a regra do jogo também tem que haver pobre, tem que haver fome, porque senão a engrenagem não funciona como deveria funcionar. Tá bom? Esse é o vídeo. Acho que eu consegui esclarecer um pouco mais. Deus abençoe.